Quando eu falo em Egito, qual é a primeira coisa que vem à sua cabeça? Múmia? Pirâmide? Ah, beleza, pirâmide. Então, se eu falei em pirâmide, falei em Egito, certo? Bom, não é bem assim. Quer dizer, existem pirâmides no Egito, você mesmo falou, né? Pensei no Egito, pensei em pirâmide. Só que não existem pirâmides só no Egito. É que as do Egito são as mais famosas do mundo. A gente já viu foto, já viu em filme, já viu documentário, e principalmente as 3 pirâmides de Gizé, do lado da Esfinge, né, com aquele pôr do sol perto do deserto, coisa maravilhosa. Inclusive, vamos lembrar que as pirâmides, elas serviam como uma demonstração da riqueza, do poder egípcio, mas a primeira serventia delas era o quê? As pirâmides egípcias serviam como túmulos para os faraós. Inclusive, a maior de todas elas, a pirâmide de Quéops, foi a construção mais alta da Terra durante quase 4 milênios, desde o final da sua construção lá em 2560 a.C. até 1311, na Idade Média, quando construíram a Catedral de Lincoln, na Inglaterra. Bom, só que ali pertinho do Egito, no atual Sudão, tem mais pirâmides do que no próprio Egito. 220 para ser mais exato. Eram as pirâmides de Cuxi ou pirâmides núbias, que serviam para enterrar os reis e rainhas de Meroé e Napata. Além dessas, nós encontramos, de acordo com relatos do grego Pausanias na Antiguidade, construções parecidas com pirâmides em vários lugares da Grécia, mas infelizmente a única que nós temos ainda algum vestígio arqueológico para comprovar sua existência é aquela que ficou conhecida como Helênico, e que o próprio Pausanias diz que serviu como um túmulo para guerreiros mortos numa disputa de poder em Argos lá no século XIV a.C. O problema é que Pausanias viveu no século II depois de Cristo, então a veracidade desses fatos não dá para ser comprovada. Mas nós temos outros lugares que a gente tem imagens, registros, que são os chamados zigurates, que eram formas piramidais construídas na antiga Mesopotâmia, hoje Oriente Médio, pelos assírios, sumérios e babilônios. Bom, esses zigurates eram templos que eles chamavam de moradas dos deuses. Na verdade, não era só para rezar, para orar, para celebrar os deuses que esses povos iam para esses lugares. Se a gente imaginar, vamos traçar um paralelo com o mundo contemporâneo, com o que a gente conhece em Aparecida, né? Aparecida do Norte aqui no Brasil, o pessoal vai lá rezar, romaria e tal, mas aproveita para fazer aquelas comprinhas, pegar aquelas muambinhas, tem um monte de camelô, mercado, etc. ali. Então, muitos arqueólogos acreditam que esses grandes pontos de encontro, que eram os zigurates, poderiam ter criado a história que é relatada na Bíblia da Torre de Babel, de homens falando várias línguas e não se entendendo. No Extremo Oriente, nós temos túmulos feitos como pirâmides à base de terraplanagem que serviram para guardar os corpos dos imperadores chineses. O mais conhecido desses túmulos, dessas tumbas, é a tumba do imperador Qin, aquele que foi responsável pela unificação dos 7 reinos. E, inclusive, é nessa tumba onde estão guardados os famosos guerreiros de terracota, né? Aqueles soldados de barro cujas faces, cada um tem uma, nunca se repetem. Agora, uma grande curiosidade. A maior pirâmide do mundo, pelo menos em volume, não está no Egito, nem perto dele. Na verdade, ela está aqui no continente americano, mais especificamente no México. É a Grande Pirâmide de Cholula. Essa pirâmide tem aí em torno de 2.000 anos. Ela simplesmente estava coberta por terra e arbustos. Não se sabe exatamente se por questões naturais ou se os astecas cobriram com medo dos colonizadores espanhóis destruírem aquela construção tão gigante. O que é certo é que quando os espanhóis chegaram no lugar, eles avistaram um morro bem grande e pensaram, vamos construir uma igreja em cima. Com o tempo, como eu disse, a terra que estava cobrindo a construção foi saindo, os arbustos foram sumindo e foi se revelando um complexo gigantesco com dezenas de torres sacrificiais
e também com mais de 8 quilômetros de túneis, muito maior do que aquela igreja. No México mesmo, ainda tem vários outros grandes templos em formas de pirâmide, como é a Grande Pirâmide do Sol, em Teotihuacan, ou a Grande Pirâmide da Lua. Tem também ainda pirâmides da civilização maia, como o sítio arqueológico de Chichén Itzá, próximo ao Caribe. Na Guatemala também tem vários e vários sítios arqueológicos com dezenas de pirâmides da civilização maia, que remetem a 900 a.C., um tempo muito antigo, né? Milênios antes da chegada dos espanhóis ali naquela região. Inclusive, existem pirâmides que foram descobertas há poucos anos na Amazônia, na Bolívia, próxima à fronteira com o Brasil. Mas vem cá, e no Brasil? Já acharam alguma pirâmide? Bom, tirando o túmulo da Dercy Gonçalves, até então não se encontrou nenhuma pirâmide. Mas é aquilo, né? Toma cuidado, vai que você está fazendo uma trilha, encontra uma pirâmide, e nessa pirâmide tem a maldição da múmia. Meu Deus, mas múmia não é no Egito? Caramba, a mesma pergunta, de novo, que dúvida. Vamos deixar isso para outro vídeo. Mas é o seguinte, amigo, se você assistiu o vídeo até aqui, é porque gostou. Então, dá aquele like maroto, segue o nosso canal e compartilha. Até a próxima. Valeu. Tchau.